Tem alguém que está alegre com Jesus? Levante sua mão assim, diga glória a Deus. Como é bom nós estarmos aqui, né, irmãos? Na casa do Senhor. Só em ver os irmãos, é uma bênção de Deus. Ainda mais ouvir os louvores, né? Louvado pelos espíritas. E também ouvir a voz de alguns irmãos que engrandecem ao Senhor. É muito bom, é muito importante para todos nós. Glória a Jesus. Mas, irmãos, eu quero trazer uma palavra. O texto está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao versículo 19. Glória a Jesus. Estava esperando um amigo, dois amigos, do tempo que ia ser Jesus. Ficaram certo que hoje estariam aqui. Até um é doutor. Mas agora eu procurei saber, eles disseram que não deu certo o vídeo. Fiquei triste, né? Que eu ia chamá-lo, um dos dois para vir louvar. Os dois cantam, mas um é louvar. Mas é assim mesmo, né? Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos ler até o versículo 19, para nós entender melhor aqui a palavra do Senhor. Tá bom? Glória a Jesus. Diz a palavra assim. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, esse texto é muito conhecido por todos nós, não é? Sempre nós estamos vendo pregadores falando sobre esse texto. Um assunto maravilhoso, né? Pois trata de uma cura 10 homens leprosos. É, pastor Paulo? Glória a Deus. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui o que o texto fala. O texto diz que Jesus ia caminhando para Jerusalém. Eu acho até interessante que Jesus, ele sempre estava caminhando com seus discípulos. Sempre ele estava caminhando. E quando Jesus caminhava, ele não perdia tempo, mas ele ensinava os seus discípulos. Ele sempre trazia uma palavra de ensino para os seus discípulos. Mas aqui diz que ele ia para Jerusalém e passou por Samaria e também passou pela Galileia, né? Quer dizer, era uma caminhada bem considerável, né? Longa. Pois bem, diz o texto que no caminho, Jesus, mestre, né, passou em uma aldeia. E quando ele passava naquela aldeia, saíram ao seu encontro 10 homens. Só que eram 10 leprosos.
Glória a Deus. 10 leprosos. A Bíblia não diz, eu não tenho certeza sobre o assunto. Eu não sei se naquela aldeia teria mais leprosos. Eu já vi pregadores dizendo que teria. Eram aldeias de leprosos e teria outros leprosos. Se assim sucedeu, eu acredito que aqueles 10 homens ouviram que Jesus ia passar por ali. O texto fala. E eles tiveram fé. A fé entrou nos seus corações e eles saíram para encontrar o Senhor Jesus. É assim que eu penso, né? Vamos, meus irmãos, imaginar o estado daqueles homens. Como aqueles homens estavam? O que é que eles estavam sentindo? Nós vemos, meus irmãos, primeiro, que materialmente, aqueles homens estavam arruinados. Quando o homem ficava leproso, que era mandado para aldeias, era mandado para lugares onde só tinha pessoas leprosas, eles colocavam no seu coração: a minha vida acabou, não tenho mais para onde ir, não vai ser mais possível eu gozar da minha vida, porque a lepra era assim, entrava e ia acabando com a pessoa, até a pessoa partir para a eternidade. Então aqueles homens, eles estavam arruinados. Com certeza, aqueles 10 homens, eles não tinham um amparo legal do governo. Ou seja, não existia o que existe hoje, né? Se a pessoa adoece, o governo ampara aquela pessoa. Mas naquela época não tinha. E eles estavam arruinados. Eu imagino aqueles homens perderam tudo. Não tinham mais nada. Se alguém tinha um comércio, imaginem, não tinha mais. Acabou-se. Ele teria que deixar tudo para viver isolado em uma aldeia. Glória a Deus. Com certeza, meus irmãos, aqueles homens não tinham condições de trabalharem, de se sustentarem, de produzirem o seu próprio alimento. Com certeza eles não tinham essa condição. Com certeza eles não tinham condições de ganhar o suficiente para levar o alimento para a sua família. Eles não tinham essa condição. Ou seja, realmente estavam arruinados. Eles estavam arruinados. Segundo, aqueles homens sofriam o desprezo de todos. Ninguém gostava de leproso. Era uma doença terrível, uma doença contagiosa, né? E eles viam nas pessoas o desprezo, inclusive dos seus próprios amigos e dos seus familiares também, porque ninguém queria estar próximo de um homem leproso. Então eles sofriam essas coisas. Sabemos que eles viviam isolados, eles estavam isolados. Eles eram desprezados por todos, pela sociedade, pelos homens que estavam diante da lei, sacerdotes, levitas. Eles eram desprezados por todos. Pois bem, eles não tinham uma assistência médica, porque ninguém ia cuidar deles. Enfim, aqueles homens não tinham nenhum valor para a sociedade e olhavam para os outros e viam que não tinham realmente nada. Meus amados, os 10 leprosos ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar do seu poder. Quem sabe eles ouviram falar o que Jesus fez quando ele tocou no esquife
num jovem que tinha morrido, e ele simplesmente ordenou: levanta-te, jovem. Algumas Bíblias dizem: levanta-te, mancebo. E aquele moço se levantou, andou e ficou em perfeita saúde. Eu imagino que eles sabiam, quando Jesus fez milagres em Cafarnaum, quando curou cegos, quando curou paralíticos, quando curou aleijados, quando mandou a um homem, falou aquele homem e disse: olha, eu vou entrar na tua casa e eu vou te dar saúde. Eu levarei a saúde para o teu servo. E eles acreditaram, e o servo daquele homem foi curado. Eles sabiam de todas as notícias, pois as notícias andavam em todas as vilas, em todas as cidades, em todas as aldeias, aonde Jesus passava, a sua fama era notória. Todos ficavam sabendo. E sabiam também que ele anunciava a palavra de Deus. Glória a Jesus por isso, né? Pois bem, e eles ouviram falar aquilo, e isso causou fé no coração deles. E eles foram ao encontro de Jesus, deixaram lá os seus lugares, né? Não sei como era que eles viviam, mas possivelmente com muito pouco eles se levantaram e correram ao encontro do mestre. Glória a Deus. E o texto, meus irmãos, esclarece que eles pararam de longe. Eles não foram até Jesus diretamente. Eles guardaram uma certa distância, né? Porque eles sabiam que não podiam se aproximar de ninguém, pois eram leprosos. Eles pararam de longe, né? Pararam a distância, e o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. Diga assim: glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, a melhor coisa que acontece na vida do crente é quando ele descobre que se ele clamar ao Senhor, ele é ouvido. Amém? Quando nós descobrimos que, mesmo que nós sejamos pobres, não tenhamos nenhuma condição financeira, tenhamos dificuldades e problemas em muitas áreas da nossa vida, mas nós temos uma arma importante e poderosa. E é essa arma, pastor? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Ele vai te ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Eu vejo assim eles gritando. Aqueles homens gritaram. E eles disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, eu tenho lido a Bíblia algumas vezes, praticamente uma vez por ano. Há muito tempo faço isso. E eu nunca encontrei na Bíblia ninguém que clamou ao Senhor e não foi ouvido. Olhei e parece-me que sempre ele é ouvido. Diga assim para você mesmo. Diga para você mesmo: eu sou ouvido por Deus. Glória a Jesus, né? Pois bem, como leprosos com aqueles homens, não foi diferente. Jesus teve misericórdia deles. Amém, igreja? Ele teve misericórdia daqueles homens e ele falou para aqueles homens. Ele não só ouviu o pedido dos homens, mas ele respondeu. O que foi que Jesus disse? Jesus disse assim: ide, quer dizer, saiam do seu lugar
deixe seus aposentos, deixe a aldeia, tome a estrada, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Diga glória a Deus. Quando eu leio esse texto, eu digo assim, meu Deus, sacerdote nenhum tinha poder para fazer nada, né, Josafá? Não tinha poder para fazer nada. Foi os sacerdotes que decretaram que eles estavam leprosos e que mandaram ele para ali. Eles não tinham condição nenhuma. Sacerdote nenhum tinha poder de fazer um leproso ficar sarado. Mas Jesus mandou, vá mostrar ao sacerdote. Talvez fosse um de nós e disse assim, não está vendo que eu não faço uma coisa dessa? Eu for me mostrar ao sacerdote, o sacerdote manda me matar, me prender, sei lá. No nosso dia mandava me fuzilar. Porque o sacerdote não queria estar com um leproso, mas a ordem era do mestre. Amém, meus irmãos? Quando Jesus nos manda fazer uma coisa, é bom que nós façamos mesmo, né? E de mostrai-vos ao sacerdote, né? Será, meus irmãos, eu coloco aí a pergunta para nós. Será que o mestre não podia falar e aqueles homens serem curados imediatamente? Será? Ele que quando ouviu Jesus, ouviu alguém falando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele disse, vem aqui. E levaram o cego lá e disse, o que é que você quer? Senhor, que eu veja. E ele imediatamente curou o cego. Será que ele não tinha poder para mandar que a lepra fosse embora ali mesmo? Claro que ele tinha, né? Será que Jesus não tinha poder de mandar e a lepra desaparecer imediatamente? Eu creio que sim. Quantos creem, diga amém. Porém, meus amados, o mestre até hoje, ele age como ele quer. Amém? Ele opera como quer. Ele faz as curas, ele cura, ele abençoa o crente quando ele quer. Nós não podemos dizer, Senhor, faz isso, ele não fazer e nós sair chateados, enraivecidos. Não. Porque o Senhor tem o controle de tudo. Glória a Deus por isso. Eu já vi, alguns tempos atrás, eu vi uma pessoa falar que tinha orado ao Senhor. E se Jesus não fizer tal coisa, ele rasga a sua Bíblia. Eu acho que ele vai rasgar muita Bíblia, né? Outro dia assim, eu não vou mais para a igreja. Eu não faço mais isso. Mas Jesus age quando ele quer, meus irmãos. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. O que sabemos, o que eu sei, e vocês também, é que o Senhor tem todo o poder. Acredito nisso, diga glória a Deus. Ele tem todo o poder. Ele vai agir na hora certa. Na hora que ele quer e tem vontade. Eu quero dizer para a igreja que o seu poder é total. Tem todo o poder nos céus e na terra. O poder é dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz, amados, que indo eles, eu não sei se eles ficaram satisfeitos com essa palavra de Jesus, ide e mostrai-vos, ou se eles ficaram preocupados como eles iriam entrar na cidade. Mas o texto diz que indo eles, ficaram limpos, glórias a Deus. Quando eles começaram a andar, eu não sei quanto tempo eles andaram, se 1 quilômetro, se 100 metros, se ou mais. Mas diz que quando eles foram, ficaram limpos, né? Meus amados irmãos, os 10 leprosos foram curados radicalmente. Glória a Deus. Nenhum daqueles homens foi curado pela metade. Jesus curou uma parte e a outra não. Não, foram curados total.
Todos foram tocados pelo poder curador do Senhor. Amém? Quantos querem ser tocados por este poder? Oh, Jesus maravilhoso. Todos foram tocados e receberam a cura completa. Glória a Jesus. Aí, meus irmãos, eu gosto muito de imaginar as coisas, né? Eu imagino a alegria dos 10 homens, agora sarados, né? Os 10 leprosos não tinham mais lepras, não tinham mais a lepra, estavam curados. Eu imagino a alegria daqueles homens. Eu creio que aqueles homens pulavam de alegria. Quem crê assim, diga glória a Deus. Aqueles homens se abraçavam. E eu creio que eles gritavam, estou curado. O outro gritava, estou curado. O outro dizia, eu também estou curado. E ficaram naquele coro lindo, maravilhoso, exaltando o nome do Senhor. Estamos curados. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Vocês estão curados. A lepra do pecado foi lançado fora. Foi lançado fora no momento que você disse, eu creio no Senhor Jesus. Eu quero me entregar para Ele. Vamos crer assim? Aí a Bíblia diz que os nossos pecados foram lançados aonde? No mar do esquecimento. Todos os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. A lepra saiu. E hoje nós estamos limpos para a glória do nome do Senhor. Diga assim, estou limpo. Diga, estou sarado. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, diz a palavra que todos, eu imagino assim, né? Coloquei, todos foram para suas casas. Acredito que eles não teriam outro lugar para ir. Eles foram lá se encontrar com o sacerdote, coisa nenhuma. O sacerdote era bem, né? Bem bravo. Mas eles foram para suas casas. Eu acredito que eles foram para os seus familiares. Alegres, felizes. E só um lembrou de agradecer ao Senhor. Só um lembrou de agradecer. Né? Agradecer ao Mestre. Aquele que lhe curou. E ele voltou glorificando a Deus em alta voz. O texto fala isso, né? Em alta voz ele vinha glorificando, ele vinha exaltando, ele não vinha caladinho, não. Ele vinha glorificando, pulando, agradecendo. Glória a Deus por isso. Eu imagino que Jesus, depois da cura, ele arranjou um lugarzinho lá e sentou-se. Ele assentou-se, só esperando o que ia acontecer. Sabe, eu penso assim, os discípulos não entenderam nada, mas ele arranjou talvez uma sombra, sentou-se ali um pouco, e de longe se ouviu os gritos de louvor do homem agradecido. Glória a Jesus. Instante se ouviu os gritos daquele homem agradecido que foi curado. Meus amados irmãos, o título dessa mensagem é: você é agradecido? Você é agradecido? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele voltou, aquele homem voltou, glorificando ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, eu imagino que Jesus estava ali esperando, né? Então, ao chegar, aquele homem chegando próximo do Senhor, ele caiu, ele prostrou-se aos pés do meigo nazareno. Ele prostrou-se, né? Ele caiu aos pés do Senhor
com o rosto em terra, lhe dando graças. Lhe dando graças. Eu acredito, meus irmãos, que foi um momento maravilhoso. Maravilhoso. Jesus, o discípulo, aquele homem chorando, com o rosto em terra, agradecendo ao Senhor. Aleluia, aquele homem realmente estava agradecido. Aí lá no versículo 16 do texto, vai dizer que este homem era um samaritano. Interessante, né? Samaritano, meus irmãos, eles não se comunicavam com os judeus, eles não queriam conversa com os judeus. Havia uma questão muito grande entre os samaritanos e os judeus. Mas o homem era samaritano. Os 9 que eram judeus não voltaram para agradecer. Eita, gente. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Tem muito crente que são, né, na casa do Senhor, estão plantados na casa do Senhor. E muitos não agradecem. Aí vem um, recebe a bênção e sai daqui pulando de alegria. Não é verdade? Porque assim, misericórdia. Glória a Deus. Eles eram judeus e não voltaram. Então, meus irmãos, eu posso dizer que os 9 foram ingratos. Aqueles 9 homens curados, eles foram ingratos. Amados, muita gente é assim. Muita gente é ingrato. Viu? Ele só quer as bênçãos. Só quer que Deus lhe dê bênção. Mas não quer o Deus que lhes abençoe. Bênção, Jesus me dá, eu quero, Senhor, eu quero o meu carro novo, eu quero a minha casa, eu quero o meu emprego, eu quero isso, eu quero a roupa nova, eu quero um paletó novo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, né? Sapato novo, eu quero. Quando recebe, tchau, Jesus, já recebi a minha bênção, agora eu, como diz aqui os meninos, né? Vou pegar o beco, né? Não querem agradecer o Senhor que lhes deu, ou seja, não voltam para agradecer. Quantos vêm para a igreja? Pessoas vêm para a igreja, são abençoados. Tem uma determinada pessoa bem ali pertinho de nós, e essa semana passada nós passamos lá, eu tenho um comércio, eu parei, comprei lá alguma coisa, não vou nem dizer o que é, não, porque você sabe quem é, né? Era você não. Era você não. É você não, Márcio, né? E ele, quando ele me procurou um dia, alguns anos atrás, ele disse, ele não me chama de pastor, não, me chama irmão Vicente. A gente conheceu há muito tempo. Irmão Vicente, eu estou sofrendo muito. Aí contou toda a história dele. Eu disse, rapaz, eu tenho uma pessoa lá na igreja que eu vou te apresentar. Mas foi apresentar e a casa no botão. Deu certo, casaram, ó. Sabe o que ele fez? Não passou um mês aqui, ó. Pegou o beco. E levou a minha ovelhinha, a nossa ovelhinha, né? O resultado é que hoje nós passamos lá em uma branca. Aí a branca disse assim, tá se conhecendo de onde? Ele disse, estou em tal igreja. Ah, cabra ingrato. Na hora que estava sofrendo, correu para o tal de pastor Vicente, né? Mas na hora que recebeu a benção, ó, vou embora. Tem muita gente que é ingrato, meus irmãos. Vêm para a igreja, são abençoados, mas depois vão embora e não voltam mais. Quantos começaram na nossa igreja? Vieram aqui, receberam a bênção, estavam bem. Entretanto, nos deixaram e se foram. Quantos? Vocês que são mais antigos, podem imaginar aí quantos, né? E foram. Quantos já me disseram para mim, a pastora Branca, alguém chega, meu pastor, eu te amo. Irmãos, quando diz isso, eu já fico assim meio desconfiado, sabe? Meu pastor, eu te amo. Ou quer uma vale, né? Ou então, estão preparando alguma coisa. Mas, no primeiro aborrecimento, essas pessoas foram embora. Deixaram só a saudade. São ingratos ou não são? São ingratos ou não são?
É. Quando Jesus observou que só voltou um e que este era samaritano, ele fez 3 perguntas. Primeiro, não foram os 10 os limpos? Segundo, e onde estão os 9? E terceiro, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? 3 perguntas de Jesus. Perguntas essas muito bem feitas, né? Pois bem, então o mestre, olhando para o samaritano, falou: levanta-te, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus por isso, né? Meus irmãos, acontece que o homem agradecido saiu. Ele saiu da presença do Senhor, mas ele saiu com a sua bênção completa. Amém? Sua bênção completa. Ele foi curado e foi salvo em Jesus. A tua fé te salvou, né? Aquele homem, dali em diante, começou a louvar o nome do Senhor e agradecer pela sua, com certeza. Amados, é muito bom quando somos agradecidos. Hoje eu quero falar sobre esse assunto mais um pouquinho. É tão bom quando nós somos agradecidos. Eu olho aqui e vejo o pastor Cid e a pastora Elisângela. Sempre que vem aqui, aí conta o seu testemunho, como chegaram aqui, como foram abençoados, né? E hoje estão aqui agradecidos ao Senhor, servindo ao Senhor com muita alegria. E outros, e outros, e outros estão aqui alegres. Falei no nome do Márcio ontem, foi ontem, para um pastor aqui, né? Quando abriu as suas portas para nós fazer células na sua casa, quando ele não conhecia nem Jesus ainda, né? Assim, nem o Márcio, nem Mônica, né? E hoje estão aqui agradecidos porque o Senhor abriu o seu coração e entrou na sua vida, né? Glória a Deus por isso. Eu creio, meus irmãos, que quem é agradecido ama mais. Sabe? O agradecido, ele sabe amar. Ele ama mais as pessoas. Ele ama mais. O agradecido, ele tem um bom coração. Amém, meus irmãos? Ele tem um bom coração. Este samaritano, ele provou que era agradecido. Voltou e adorou, né? Voltou, antes de ir para qualquer canto, ele voltou e veio agradecer. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele agradeceu ao Senhor. Amados, eu quero dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês já pensaram nisso. Olha, me escutem. A prosperidade é um caminho que se constrói. Sabe? Ninguém é próspero a não ser que você receba uma herança, não é? Ninguém é próspero assim, da noite para o dia. Ah, eu era pobre ontem, hoje eu estou rico. Prosperidade é um caminho que se constrói. Mas como? Praticando princípios. E a prosperidade é um dos princípios, sabe? A prosperidade é um dos princípios que leva à prosperidade. Ser agradecido é um princípio que leva à prosperidade. Pastor, enrolou agora, né? Muita gente está meio assim. Deixa eu tentar explicar, sabe? Deus ama quem é grato a Ele. Sabe? Nós recebemos uma coisa e nós... Oh, Senhor, muito obrigado, né? Muito obrigado porque eu recebi isso, tu me deste isso, né? Aí Deus diz, o meu servo me agradeceu, vou dar mais. Prosperidade é o caminho que constrói praticando princípios. E um dos princípios que leva à prosperidade é a gratidão. Amém? É a gratidão, é um dos princípios que leva à prosperidade. Então Deus ama quem é grato. Deus ama quem é agradecido. Coloque isso no coração. Então, meus irmãos, a gratidão é um princípio que deve nortear a nossa vida. O crente tem que ser grato, tem que ter gratidão. Sempre. Não é só um momento, não.
É todas as vezes nós lembrar que Deus nos abençoou. Quem concorda, diga glória a Deus. Lá em Colossenses 3,15 diz: e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Seja agradecido, meu irmão. Seja agradecido. Eu digo à igreja do Senhor, amados, a gratidão é uma virtude. É uma virtude, né? Mas é uma virtude cristã que nos protege do pessimismo, que nos protege da tristeza. O homem que é grato, pode até vir a tristeza, mas ele corta sendo grato ao Senhor. Mas tem tanta gente, meus irmãos, que é ingrato. Ele recebe o seu salário, né? Aí ele olha assim, aí só é aquelas cédulazinhas daquele peixe, né? É um peixe? Aí começa a contar. Conta. Aí diz assim, isso aqui é para isso, para isso, aqui para isso. Esquece de agradecer o Senhor daquilo que Deus lhe tem dado. Tem gente que é tão ingrato de um jeito que quando ele vai ofertar ou quando vai dizimar, ele tira a cédulazinha mais devagar, né? Antigamente era de R$1, agora é de 2, né? E tem deles que nem de 2 bota uma pratinha, uma moedinha, e quando bate lá no fundo, agora a gente botou nós botamos um isoporzinho lá para não bater, né? Mas quando batia, foi dava aquela zoadinha, né? Meu irmão, seja agradecido ao Senhor. Deus está te dando. Deus tem te dado. Como é que você vai trazer o pior para a casa do Senhor? Como é que você vai trazer só uma coisinha, você recebe 1.000, traz R$10, R$20. Seja agradecido. Diga assim, glória a Deus, né? A vida cristã, meus irmãos, na vida cristã, nós devemos ter a virtude de agradecer, né? Porque essa gratidão, ela nos guarda do pessimismo, da tristeza e até da depressão, sabe? Tem muita gente que é depressivo porque não é grato. Não é grato, né? Por isso, torne a gratidão como um hábito. Seja agradecido, como diz a palavra do Senhor. Olha, irmãos, devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos tem dado. Por tudo que o Senhor nos tem dado. Devemos agradecer a Ele. Então, meus irmãos, passe a desenvolver a gratidão diariamente. Tenha o hábito de agradecer, sabe? Até que isso se torne um hábito para você, sabe? Sempre, sempre. Quando você for se alimentar, agradeça ao Senhor. Porque é um hábito que muitos têm abolido, não fazem mais, né? Seja mais grato às pessoas que estão ao seu redor. Seja mais grato, né? As pessoas que estão ao seu redor. Eu quero dizer para meus irmãos que isso gera melhores frutos de amizade. Ninguém quer ser amigo de uma pessoa ingrata. Eu, pelo menos, não quero. Não é verdade? Nós queremos ser amigo de quem é grato ao Senhor. Mesmo na dificuldade, mas ele é grato ao Senhor. Amém, meus irmãos? Isso gera melhores frutos de amizade, gera melhores frutos de cumplicidade, certo? Gera os melhores frutos de cooperação e de fidelidade. Quando nós somos agradecidos. Quem crê assim, diga amém. A gratidão, meus irmãos, fortalece os seus relacionamentos. Sabe? Porque a gente não quer. Conversa com quem é ingrato. E o ingrato tem até um estilo. O ingrato, além de ser ingrato, é murmurador. Ele é ingrato e aqui lá está murmurando. Ah, mas aquele ar-condicionado está muito gelado. Vou mais não. Em vez de agradecer ao Senhor por isso aqui, né? Antigamente nós, aqui já, a gente viu os irmãos, todo mundo com um
cadernozinho, né? Hoje todo feliz. Alguns até vêm com, né, corinho por cima, assim que nem eu hoje, né? É assim? Nós devemos agradecer. A gratidão fortalece os seus relacionamentos, quer sejam pessoais, profissionais ou sociais. Deixa eu dizer de novo. Olha, a gratidão fortalece os seus relacionamentos, que sejam pessoais, né? Eu tenho um bom relacionamento com todos os meus irmãos, porque eu sou agradecido. Profissional, lá na sua empresa, lá no seu colégio, né? Deixa eu dizer aqui uma coisa. Quando nós chegamos lá no Centro Educacional Bom Jesus, quem conhece? Alguém conhece o Centro Educacional Bom Jesus? Algumas pessoas conhecem. Procure, pergunte assim, quem você acha que é a pessoa mais alegre aqui e agradecida? Ali, ó, é a Joaninha. Ninguém passa na portaria se a Joaninha não diz bom dia, abraça um, abraça outro, as crianças lhe amam, porque é agradecida. Amém, irmãos? Agradecida. Então fortalece também o relacionamento profissional e até o social. Quem é agradecido é uma bênção, não é não? É o kit completo. Né? É um kit completo, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer mais, olha, os israelitas morreram no deserto porque não tinham espírito de gratidão. Antes tinham o espírito de murmuração. Né? Aquele povo eram murmuradores, murmuravam, por isso eles foram destruídos no deserto. Vou sair daqui para não entrar muito, senão não dá tempo, né? Aí 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, diz assim, ó, e não murmureis, sabe? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O crente não pode estar murmurando. Mas antigamente era melhor, a coisa era melhor, eu não comia isso, eu comia assim, assim, assim. Agradeça ao Senhor que está entrando na tua mesa. Agradeça ao Senhor. Né? Senhor, não é aquilo que eu queria, mas eu te louvo, Senhor, porque eu vou aqui me alimentar, e isso vai servir para me fortalecer a minha família. Agradeça o Senhor, e amanhã vai chegar um grande banquete para você. Glória a Deus. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ouçam, quem não é agradecido será destruído. É o que diz aqui, sabe? Pereceram pelo destruidor. Certo? Então vamos agradecer. Não vamos deixar o destruidor tentar nos destruir, né? Eu ouvi um pastor falando, dizendo que a gratidão é a memória do coração. Pensou, Augusto? A gratidão é a memória do coração. Quer dizer, eu gosto de passar ali na pracinha. Né? Às vezes, eu passo e eu olho assim, aí eu passo de lado assim. Porque sempre que eu passo na banquinha de um irmão, está lá fazendo a sua tapioquinha, ele diz, pastor, leva uma tapioquinha. Me dá uma tapioca. Sabe? Às vezes eu digo, não, deixa eu pagar. Não. Né? Outro chega lá em casa com queijo, outro chega lá em casa com uma coisa, com outra, com girimum, né? Castanha e tal, vão abençoando. Eu fico, meu Deus, será que eu mereço isso, né? Mas sabe por que é? É porque a gratidão é a memória do coração. Sabe? O nosso coração faz nos lembrar. Eu tenho que ser agradecido. Porque aí vai dizer o que foi que recebeu. Amém? Glória a Deus por isso. Estão entendendo, né, irmãos? Alguém que está no auge,
Muitas vezes nós estamos no auge. Alguém que está lá em cima nunca pode esquecer de alguém que o ajudou. Porque sempre tem alguém que nos ajuda. Para eu estar aqui hoje, muita gente me ajudaram. Muita gente me ajudaram. E nós não devemos esquecer daquele que nos ajudou. Essa pessoa deve fazer o mesmo por alguém que esteja ao seu lado. Ou seja, você está no auge, alguém lhe ajudou? Ajude agora quem está do seu lado. Não é? Tem pessoas que é tão ingrato, que alguém lhe ensinou, né, bater lá no seu computador, vamos dizer assim, né? Aí tem alguém lá do seu lado, com muita vontade de aprender alguma coisa, aí você vira o computador, para ele não aprender o que você está fazendo. Sabe que tem gente assim? Não, vamos ajudar. Meu irmão, olha, aqui é assim. Aqui é assim, isso aqui é assim. Sabe? Eu quando preciso de alguma coisa, eu digo, PV. Aí ele diz, pronto. Vem aqui, PV, Paulo Vitor. Aí ele corre lá em casa, me ajuda. Eu digo, Jesus, eu me ofereci. O pai dele está ali. Eu disse assim, rapaz, eu gostaria muito de te adotar. O pai dele está ali, né? Ficando com o Paulo Vitor, né? Então, meus irmãos, é assim, nós temos que ser agradecidos a quem nos ajuda, não é? Essa pessoa deve fazer o mesmo. Alguém um dia falou, os mortos recebem flores mais do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Quer dizer, a gente vê uma pessoa falecer, aí vê lá coroas e coroas de flores chegando. Mas quando a pessoa é viva, não chega nada. Um dia eu vi a irmã mãe do Lucas, o nome dela agora, a irmã Valda. A irmã Valda dizia assim, olha, eu quero que vocês façam comigo enquanto eu estou vivo, viu, Lucas? Cadê o Lucas? Está ali. Enquanto eu estou vivo, faça comigo, não é quando eu morrer, não. Eu digo, Jesus, serve para mim também. Eu vou dizer para o meu filho, quer me abençoar, me abençoe enquanto estou vivo. Né? Não é depois de morto, não. Amém? Pois bem, gratidão é o reconhecimento do bem que recebemos através de alguém. O bem que recebemos através de alguém. Isso é gratidão. Eu digo aos irmãos, meus amados, não é fácil ser grato. Porém, não é impossível também. É verdade? Não é impossível. A ingratidão, meus irmãos, eu vou terminar, fecha a porta para recebermos os milagres. E muitas coisas na vida. Sabe? A ingratidão fecha a porta, sabe? Para receber os milagres da paz de Deus. Mas se não quiser vir agora, não venha não. Vou passar pelo menos 10 minutos ainda, ou 15. Estou brincando, irmão. Ninguém tem prazer em ajudar alguém que já foi ingrato com ele. Amém? Não. Imagina, eu fui, né? Abençoei alguém, levei aquela pessoa, ajudei. Aí quando o camarada teve condições, me deu, né? Me deu um chute, minha canela. Será que eu vou ajudar de novo? Eu penso, rapaz, se eu ajudar aquele camarada de novo, ele vai dar outro chute na outra canela. E o chute na canela direita doeu muito. Ele dá outro chute agora. Aí eu digo, ninguém gosta de dar uma nova chance a quem não reconhece. Ou seja, quem é ingrato. Por isso que eu estou dizendo aqui que a ingratidão fecha a porta para recebermos milagres e muitos bens em nossas vidas. Imagina você chegando para uma pessoa e doando alguma coisa, né? Você foi lá para a roça e trouxe castanha, aí veio lá na casa do irmão, meu irmão, trouxe meio quilo de castanha para você. Aí, bota aí. Aí você bota e olha, ele não diz nada. Aí vai embora. Será que da outra vez você vai trazer para ele? Traga não, traga para mim. Estou brincando. Né? Por que ele não agradeceu? Porque é ingrato. É ingrato. Né? Deus também é assim. Isso aqui é mais forte.
Deus também é assim. Deus lhe abençoa, né? Deus abre porta para você, aí você não volta para abençoar. Antigamente existia, eu acho que não tem mais ninguém daquele tempo, né? Mas aqui sou eu. Sou o único velhinho aqui, tá? Mas existia antigamente as cédulas que nós chamávamos de 2 cabeças. Alguém se lembra disso? Não, né? Olha aí. Ah, pronto, olha aí. Existiam as cédulas de 2 cabeças. O que era isso? Pegava-se uma cédula de 2 cruzeiros, aí rasgava uma cédula, aí chegava em nossa mão, nós pegava outra de 2 cruzeiros, emendava, né, passava ali um durex, aí nós ia lá na mercearia comprar alguma coisa com aquele dinheiro. Isso com quanto fosse, né? Aí era a cédula de 2 cabeças, tinha duas numerações, não era, Juarez? 2 numerações. E essa cédula não valia. Era a cédula que trazia muito para a casa do Senhor, para dar oferta. Antigamente, né? Eu fui, logo quando eu assumi a ser Jesus, eu fui tesoureiro. Aí chegava as cédulas de 2 cabeças. Eu digo, meu Deus. Aí mostrava o dirigente, aí. Né? Ninguém nem estava para frente, jogava. Então, meus irmãos, é assim, a pessoa não é agradecido, é ingrato, né? Pois bem, Deus também é assim, Ele não vai abençoar a pessoa que é ingrato. A pessoa agradecida é uma pessoa diferente. Amém? Pessoa agradecida é pessoa... Se você não é agradecido ainda, comece a ser agradecido, né? Em tudo da graça, porque é esta a vontade de Deus. Uma certa irmã, eu ouvi agora esse assunto, né? De uma pessoa falando. Uma certa irmã bateu o seu carro e ela tomou uma decisão. O valor que ela gastou no carro, o mesmo valor, ela deu uma oferta na igreja. Do mesmo valor, né? Isso é gratidão. Porque ela pensou, não, eu consegui gastar esses 2.000, 3.000 reais no carro, pois eu vou dar oferta na minha igreja, né? Ela sabia que se Deus deixou acontecer algo, havia um propósito. Quem sabe qual, mas havia um propósito, né? Deixa eu dizer, no dia da mulher, eu comprei um carro, Uno Miller, logo quando saiu, e eu dei para minha esposa. Lindo carro. Aí, eu todo feliz da vida, fui para a igreja, era aquela igrejinha lá. Eu parei em frente à igreja, era um culto de doutrina, viu, meu irmão? Falei lá, irmão, graças a Deus, Deus me abençoou, comprei um carro e dei para minha esposa, é um carro zero e tal, e tal, e tal, e tal. Aí quando terminou o culto, que eu saí mais rápido um pouquinho para olhar para o carro, né? Tinha um danado, uma aspa de guarda-chuva. Quando eu olhei para ele, digo, meu Jesus. E eu olhei, passei do lado que estava a igreja, tinha uns porteiros, ninguém estava intacto. Desse lado de cá, o carro pegou assim, vê-se ao fim. Lembra? O carro todinho. Eu olhei para o camarada, com a aspazinha na mão, né? Estava assim, só de que eu tive tanta vontade. Ai, como eu tive. Mas Deus disse, cala-te. Calei. Uma palavra. Ainda hoje eu não falei nada com o camarada. Essa pessoa, ele prosperou e tal. Né? Quando eu cheguei de Manaus agora, em setembro, meu carro estava batido. Bateram no meu carro. Não sei quem foi. Pergunta se eu fiquei bravo com alguém. Será que eu fiquei bravo? Na viagem agora de João Pessoa, eu perdi um pneu e andei beirando aos 3.000 reais que eu gastei. Só o pneu foi 1.100. Pergunta aí a pastora se eu murmurei. Quando ela quis dizer alguma coisa, diz, calado. Não diga nada. Deus tem os seus propósitos. Não murmurar. Alguém disse, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, se alegram com o presente e encara o futuro sem medo. Estão entendendo, irmão? Quer dizer, ele é grato, né? Ele se alegra com lá no passado, né? O presente ele encara com força e encara o futuro sem medo, né?
O ingrato, ele é amargo. O ingrato é interesseiro. O ingrato se esquece do bem que lhe fizeram. O ingrato não sabe honrar. O ingrato julga uma pessoa por uma pequena falha. O ingrato descarta o amigo por pouco. O ingrato não tem espírito de gratidão. Ele não tem memória do coração. O ingrato acha que todos têm a obrigação de serem bom para ele. Se fizerem 99, mas não chegaram 100, não serve. Sai falando mal para todo mundo, né? Tem muito isso. O ingrato é capaz de trair a quem mais lhe ajudou, pois ele é amigo apenas de si mesmo. Grato é amigo de si mesmo, tá? Amados, ser grato é uma ordem bíblica. É uma ordem bíblica. Sede agradecido. Bem, sede agradecido. A gratidão também, ou mantém a porta aberta, sabe? A gratidão, quando nós somos gratos, mantém a porta aberta. E se sair, que seja sem desonrar, sem falar mal. Às vezes nós estamos no emprego, aí nós saímos do emprego, aí dizemos assim, arranjei outro muito melhor. Saia calado, saia quieto. Saio da igreja, arranjei uma igreja muito melhor. Um pastor muito mais amável. Um pastor que nunca disse que eu era ingrato. Né? Pois bem, o ingrato, meus irmãos, ele é capaz de trair. Né? Pois bem, a gratidão anula o espírito de murmuração. E quem tem o espírito de gratidão não trai. Eu digo aos irmãos, todos nós precisamos buscar este espírito. Espírito de gratidão. Todos nós, sabe? Davi, ele era grato ao Senhor, a Deus. E Davi foi um exemplo para todos nós. No Salmo 103, ele diz assim, bendiz, ele fala assim, eu acredito que ele encheu os pulmões, aí diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Sabe o que é bendizer? É ser grato. Sabe? Quem bendiz está sendo grato. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Quem bendiz está agradecendo. Aí no versículo 2 ele diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Você sabe quantos benefícios Deus já lhe deu? Quantos benefícios o Senhor tem nos dado? E nós somos ingratos. Nós não bendizemos, nós não agradecemos. Né? Glória a Jesus. A nossa tendência, meus irmãos, é ser ingrato. O inimigo coloca no ser humano o espírito de ingratidão. Nós não sabemos agradecer a quem nos ajuda. Nós não sabemos agradecer a quem nos serve. Nós não sabemos agradecer a quem nos abençoa. Eu conheço o irmão lá na Serra, já falei algumas vezes dele aqui. Chama-se João Batista. Foi lá comigo na Serra, lá na Guaramiranga, na casa do João Batista. Da irmã Liduína. Foi. O João Batista, sempre quando ele senta à mesa, que ele vai se alimentar, ele olha para sua esposa e diz, minha filha, muito obrigado. A comida está excelente. E às vezes a comida não está nessas coisas todas não, viu? Eu fico olhando para ele, às vezes a comida está um pouco salgada, mas ele diz assim com todo carinho, né? E eu estou tentando fazer isso, sabe? Tentando fazer isso, né? Eu mesmo tenho que ser mais agradecido. Eu, pastor Vicente, tenho que ser mais agradecido, sabe? Homens, sejam agradecidos. Homens que estão me ouvindo. Mulheres, sejam agradecidas também. Olhe para o seu esposo, honre o seu esposo. Né? Diga assim para ele, ô meu filho, você hoje você tá que tá. Não diga nem o que é, porque aí vê o camarada tá só os queixos, né? Tá que tá.
Filhos, agradeçam seus pais. Aprendam a agradecer os seus pais. E deixa eu concluir. Amados, todo crente tem a obrigação de ser agradecido. Sabe? Tem obrigação. Em primeiro lugar, devemos ser agradecidos a Deus. Sabe? Já pensou? Todos os dias o Senhor nos dá o nosso alimento. Não é verdade, irmãos? Todo dia o Senhor nos dá o nosso alimento. Eu penso assim, eu nunca plantei nada. A única vez que eu tentei plantar um pé de bananeira, eu já contei aqui. Eu plantei uma banana com casca e a outra sem casca. E aguei. Depois eu perguntei ao meu pai, por que é que eu plantei aqui e não deu certo? Porque plantou a bananeira. E como foi que você plantou? Aí eu fui deles, meu filho nasce nunca. Aí eu fiquei decepcionado. Nunca plantei nada. Mas todo dia eu sou alimentado. Todo dia eu como meu feijãozinho. Uma favinha, né, Branca? Uma favinha, né? Eu tenho que ser agradecido. Porque eu não tenho nada de lavoura, nunca trabalhei de lavoura. E Deus tem me abençoado que nunca deixou faltar. Eu não sou um pescador, mas aqui e acolá aparece um peixinho lá em casa. Né? Compra. Né? Pois bem, eu nunca criei nada, mas parece um frangozinho, uma carninha, alguma coisa. Eu tenho que ser agradecido. Não é verdade, irmãos? Eu nunca fiz nada disso. Eu tenho que ser agradecido. Olha, Deus dá a nossa saúde. Quem tem saúde aí, levante a mão. Olha aí, glória a Deus. Deus dá a nossa saúde. Deus dá força para nós trabalhar. Deus dá coragem para enfrentar o dia a dia. Não é verdade? Deus nos dá inteligência. Deus nos dá coragem. O Senhor nos dá um emprego. Deus nos dá um teto para nós morar. Todas as pessoas moram na rua, não é verdade? Deus me deu uma esposa e aos irmãos também. Deus deu um esposo para as irmãs. Não é? Deus me deu uma família, como deu aos irmãos também. Nós temos uma família. E muitos não agradecem. Muitos não agradecem. Eu vejo o Benilson muitas vezes chegar aqui na oração e agradecer pela filhinha que vai nascer, né, Benilson? Pela esposa que Deus deu a ele. Pela bênção que Deus tem dado. Isso é tão bom. Em segundo lugar, meus irmãos, devemos agradecer a todos que nos cercam. Eu tenho que agradecer a vocês. A todos vocês, sabe? Por quê, pastor? Todos vocês que fazem parte da nossa igreja. Eu sempre tenho dito que sem a igreja, sem vocês, eu jamais seria um pastor. Eu não seria um pastor se não tivesse a igreja. Eu tenho que agradecer àqueles que durante anos têm me tolerado. Eu não sou fácil. Às vezes eu sou, né? Pedro perde é feio. Né? Mas vocês me aguentam. Vocês me abençoam. Vocês estão comigo, né? Eu tenho que agradecer a vocês. Eu tenho que agradecer àqueles que me ajudaram. Aqueles que me aconselharam. Às vezes eu estou bravo e o camarada chega. Calma, Vicente. Gosto de contar essa historinha, né? Do calma, Vicente. Né? Eu tenho que agradecer àqueles que me deram uma palavra de ânimo. Eu tenho que agradecer àqueles que levantaram as minhas mãos quando ela não tinha mais força para levantar. E alguém chegou e me ajudou. Né? Eu tenho que a cada dia agradecer a minha esposa, está ali ela ali, né? Eu tenho que agradecer todo dia. Que lá fala alguma coisa lá no pé de ouvido dela. Eu não sei se eu fui um bom pai. Eu não sei se fui um bom marido. Eu não sei se eu fui um bom companheiro, ou sou. Mas nós estamos perto de completar 50 anos de casado. O boi vai ser nesse dia. Já pensou, meus irmãos? Já pensou quantas refeições gostosas ela preparou para mim? Já imaginaram isso?
Quanta refeição gostosa. Aquele feijãozinho que só ela sabe fazer. Ela preparou com carinho para mim. Já pensou quantas vezes ela lavou as minhas roupas? Quantas vezes? Quantas vezes? Já pensou quantas vezes ela me fez cafuné? É? Eu tenho que ser agradecido. Amém, irmãos? Aprendam isso, né? Marcelo, aprenda a agradecer a Toinha. Josafá, aprenda a agradecer a Diane. Jesus, me esqueci o teu nome agora. Augusto, aprenda a agradecer a irmã Helena. E assim por diante. Vamos agradecer. E vice-versa também, viu? Eu tenho que agradecer a Deus pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos. Quantos pais estão tristes pelos seus filhos? Quantos? Né? Quantos filhos desviados? Quantos? Né? Quantos filhos estão dando trabalho aos seus pais com muitas coisas? Quantos pais precisam visitar os seus filhos em lugares que ele nunca queria ter chegado ou ter ido lá? Estão me compreendendo, né? Quantas vezes, né? Ou quantos, vez por outra, precisam passar ou procurar seus filhos em ambientes carregados? Às vezes estão numa mesa, num lugar tão feio. E eu tenho a alegria dos meus filhos estarem na igreja. Então eu tenho que agradecer. Eu tenho muito a agradecer, irmãos. Eu tenho muito a agradecer. Eu quero agradecer a Deus pela minha família. Eu quero agradecer a Deus por ter me dado um filho para que ficasse no meu lugar. Eu tenho que agradecer. Eu quero agradecer a Deus por ainda estar estudando e pregando a palavra de Deus. Quantos não estão mais, né? No meu tempo. Enfim, que o Senhor nos ajude, meus irmãos. E que sempre possamos ser agradecidos. Cada um de nós sejamos agradecidos. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Aleluia, Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ouvir o louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade, tu és
sobre as águas. E tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados, deixa eu perguntar aqui à igreja. Quantos querem agradecer a Deus? Venham aqui para frente, eu quero orar por vocês. Assim como eu estou agradecendo também, venham aqui agradecer ao Senhor. Quantos querem agradecer? Nós temos tanto que agradecer. Eu tenho tanto que agradecer. Glória a Deus. Se tem uma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador, ou quer se reconciliar com o Senhor, se apresente aqui a nossos irmãos que estão aqui. Vocês terão uma oração especial. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, neste ano nós estamos falando sobre o tema Santidade ao Senhor. Mas vamos incluir também a gratidão. Porque Deus, Ele ama quando nós somos agradecidos. Glória a Jesus. Vamos orar. Glória a Jesus. Tem uma jovem aceitando Jesus aqui como Salvador. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Sou agradecido também por isso. Tem alguém que também esteja aceitando Jesus ou queira uma reconciliação com o Senhor? Tem mais alguém? Se tiver, faça um sinalzinho aqui para nós. Glória a Deus. Cadê a pastora Branca, hein? Vem cá. Só um instantinho aqui, pastora. Vem aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, se passar um pouquinho, né? Pastor Cid vai já pegar o microfone depois dessa oração, pastor Cid. Querendo vir para cá, venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu agradeço a Deus pela saúde da minha esposa, pela vida que Deus deu a ela. Quando muita gente pensava que Deus ia levá-la, né? Mas nós não desistimos. Ele está aqui, né? Ela vai fazer essa oração por vocês, tá bom? Vocês querem? Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor, Ele pode nos ouvir, como o pastor acabou de nos falar. Cada um de nós, Ele ouve as nossas petições, as nossas súplicas. E o Senhor não nos decepciona. Ele sempre nos honra. Amém? Então nós vamos orar e vamos entregar ao Senhor todas as nossas necessidades. Porque Ele sabe o momento certo, a hora certa para nos responder. Amém? Essa oração em nome de Jesus. Querido Jesus, neste momento, Senhor, que nós estamos aqui diante da Tua presença, diante do Teu altar. Senhor, Tu és conhecedor das nossas necessidades. Senhor, Tu és aquele que conhece bem de perto cada um de nós. Senhor, Tu conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Senhor, Tu conhece, Senhor, as nossas vidas. Somos pobres e necessitados da Tua misericórdia, do Teu socorro. Ó querido Jesus, neste momento, Senhor, sobre o poder da Tua palavra, eu quero profetizar, Senhor, neste lugar. Eu quero profetizar, Senhor, sobre todos esses que estão aqui diante da Tua presença. Que neste momento, Senhor,
Tu envia os teus anjos para trabalhar, Senhor, em favor de cada um dos meus irmãos. Pois eu não conheço a sua necessidade, eu não sei o que eles estão te clamando, o que eles estão te pedindo, Senhor. Mas eu creio, Senhor, pelo poder da tua palavra, que tu tem coisas grandes a realizar na vida de cada um dos meus irmãos. Neste momento, Senhor, que tu entre com providência em cada lar, que tu entre com providência, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu socorro, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Que nós possamos, meu Senhor, sermos gratos a ti, Senhor, pela revelação da salvação, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo teu milagre sobre as nossas vidas. Senhor, nós somos gratos a ti. Nos ensina, Senhor, a agradecermos. Nos ensina, Senhor, estarmos na tua presença. Nos ensina a santificarmos as nossas vidas. Nos ensina a termos intimidade, Senhor, contigo. Ó Senhor, dá-nos da tua graça. Nos ajuda, nos dá vitória. Nos ensina, Senhor, a te adorarmos em espírito e em verdade. Senhor, fica conosco, pois é no teu nome que eu te peço, te suplico, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Me submergi a nossa live no nosso canal do YouTube Igreja com Jesus. Nos siga no Instagram e seja abençoado com nossas mensagens e palavras direcionadas ao seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus.